Em viagem a Belém neste domingo, Jair Bolsonaro falou sobre as eleições municipais e também o futuro da direita. Segundo o ex-presidente, ele perdeu o poder para o que se chama de sistema, mas afirmou que os conservadores voltarão a vencer em 2026 com um plano que começará a se definir nas eleições municipais deste ano. Bolsonaro avaliou que o Brasil estava no caminho certo, que logo a direita estará na presidência e o país voltará ao período experimentado há pouco, de paz e prosperidade. Em tom de campanha, o líder dos conservadores reforçou que o futuro depende de cada cidadão, declarando que não existe um salvador da pátria e que a responsabilidade pelo resgate do país é de todos. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Jair Bolsonaro, como já era esperado, uma figura muito demandada pelos pré-candidatos em todo o Brasil. Todos querem receber o apoio de Jair Bolsonaro, querem ter autorização para fotografar ao lado dele. Mas o que a gente precisa considerar em relação a essa reflexão para se consolidar um movimento conservador para 26, isso passa necessariamente por 2024, é isso? Sem dúvida, Caniato. Inclusive, hoje eu tive uma conversa muito boa com um amigo do mercado financeiro que tem uma visão muito otimista sobre o futuro do Brasil nos próximos anos. A única coisa que a gente precisa fazer é ajustar o comportamento do Estado, do governo. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Até 2026 muita coisa vai acontecer e uma dessas coisas é a eleição americana. Na semana passada a gente viu o debate entre Donald Trump e Joe Biden, um vexame para os democratas. Agora hoje aconteceu uma coisa muito importante. A Suprema Corte a Suprema Corte americana concedeu a Donald Trump uma imunidade em relação a acusações relacionadas com atos cometidos durante a sua presidência. Então, segundo essa decisão, um ex-presidente não pode ser acusado criminalmente depois que sai da presidência por atos oficiais que ele tenha cometido durante o seu mandato, a menos que, primeiro, ele sofra o impeachment e seja condenado pelo Congresso. A leitura que muitos juristas fazem é que com essa decisão caem por terra todas as tentativas de incriminar Donald Trump com relação aos eventos de 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio, que muita gente chamou de golpe de Estado. Inclusive, Caniato, o juiz da Suprema Corte americana, Samuel Alito, fez uma declaração muito importante que tem a ver com o futuro do Brasil também. O juiz Samuel Alito disse o seguinte: imaginem vocês um presidente que perde uma reeleição muito disputada, muito acirrada, e aí depois que deixa o cargo, ao invés de se aposentar pacificamente, ele é processado pelo seu adversário político. Isso pode nos levar a um ciclo de desestabilização do funcionamento do país como uma democracia. Podemos olhar ao redor do mundo e encontrar muitos países onde vemos esse processo, onde os perdedores de uma eleição são jogados na prisão. Pois é, um bom ponto destacado pelo Roberto Mota. Daqui a pouco, viu, Mota, eu vou trazer inclusive o Cristiano Beraldo e o Luiz Felipe Dávila para também compartilharem suas ideias, sua percepção sobre as falas de Jair Bolsonaro. Agora, Mota, o movimento liberal conservador brasileiro, ou que muitos chamam de a direita brasileira, talvez tenha em Jair Bolsonaro o seu maior expoente, mas a direita brasileira não se restringe somente ao que muitos chamam de bolsonarismo. É isso, o bolsonarismo é uma parte da direita brasileira. Enfim, mas se a gente for analisar as muitas vertentes da direita brasileira, há diferenças e algumas divergências. Agora, quando as pessoas projetam, sobretudo esses integrantes da direita projetam a possibilidade de derrotar a esquerda em 26, isso passa, na sua avaliação, pela união da direita? Você falava há poucos programas sobre os muitos nomes que poderão disputar o pleito presidencial em 26. Isso ajuda ou atrapalha?
Ajuda, claro, Caniato. A verdadeira diversidade de pensamento político hoje está dentro da direita. A esquerda marcha toda unida, no mesmo passo, sempre obedecendo às ideias daquele barbudo alemão fracassado que inventou uma coisa chamada socialismo, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E o mundo inteiro, Caniato, demonstra hoje um cansaço com esse modelo, com essas ideias socialistas que estão ficando cada dia mais radicais, né? A chamada pauta woke, a ideologia de gênero, todas essas coisas, né? A glamorização da droga, a caracterização do bandido como um pobre coitado, a defesa da imigração sem controle. O mundo está cansado disso. E nós vimos na Argentina a eleição de Milei, na Itália, a eleição de Giorgia Meloni, agora os resultados que a gente vai comentar ainda nesse programa, das eleições da França, que colocaram a direita, não a extrema-direita, colocaram a direita, né, no caminho para o poder, em outubro desse ano, Donald Trump. A história recente dos conservadores e liberais do Brasil ainda precisa ser contada da forma que ela realmente aconteceu. Esse é um movimento que começou a ressurgir por volta de 2010, né? Eu acompanhei muito de perto, porque eu participei da criação do Partido Novo, ganhou impulso com o impeachment da presidenta e teve um catalisador, sem o qual nada aconteceria, que se chama Jair Bolsonaro. É como se você tivesse, né, um avião com 400 passageiros. Enquanto não chegar o piloto, o avião não decola. Não importa as boas intenções ou as grandes ideias do passageiro. Sem um piloto, o avião não decola. Pois é, também com a gente o Cristiano Beraldo ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Estamos repercutindo as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o ano de 2024 é muito importante para consolidar o ambiente favorável para 2026. Essa ideia, o que a gente precisa refletir sobre essa análise de Jair Bolsonaro, por favor. A análise é correta, né? Para todos que participam do universo político eleitoral, essa eleição municipal ela funciona de base para as eleições de 2026. Mas tem muita coisa para acontecer até lá. Boa noite a você, Caniato, boa noite ao Mota, ao Dávila, bem-vindo de volta, Dávila, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Ora, a eleição de prefeito e vereadores, ela, na verdade, deveria ser a mais importante sobre a ótica do cidadão, né? É o prefeito que está ali administrando a cidade onde o cidadão vive. Então, é o buraco onde ele cai com o carro dele todos os dias quando vai ao trabalho, é a calçada mal cuidada que ele não consegue andar com um carrinho de bebê, com uma cadeira de rodas, é a falta de iluminação que deixa as ruas inseguras, é uma guarda municipal mal equipada, sem armas, mal preparada para poder ajudar nesse combate da violência cotidiana. Então isso tudo, além de, obviamente, de escolas, além de uma série de outros temas que dizem respeito ao prefeito e que afetam a vida do cidadão. Então, a consciência cívica deveria começar por aí. Mas no Brasil não é assim. A gente sabe que há um grande número de pessoas que participa muito do debate sobre a direita, a esquerda, questões presidenciais e tal, mas isso não levou essas pessoas ainda a se envolverem na atuação de deputados e senadores, a entender melhor o papel do vereador, a cobrar mais do seu prefeito, enfim. Isso aí é um processo em evolução. E aí eu chego na fala de Jair Bolsonaro. Essa questão de, em 2026, voltar ao poder e construir, né, a paz, a prosperidade e tal, isso passa muito pelo papel do cidadão. Não adianta só você fazer campanha, ajudar o seu candidato a vencer, mas é preciso que as pessoas tenham consciência e cobrem, e exijam coerência, exijam que as decisões tomadas
sejam decisões que claramente possam levar esse ambiente de tranquilidade e prosperidade. Não pode simplesmente votar, ganhou, pronto, me dei bem, venci meus amigos na disputa da discussão do bar. Não é assim, a gente precisa ser mais profundo nessa nossa avaliação cotidiana do que é a política e como ela afeta as nossas vidas. Pois é, Beraldo, vou ainda fazer um questionamento adicional, que eu inclusive tratei com o Mota, mas você menciona que a decisão e essa reflexão passa necessariamente pelo cidadão, com toda certeza. Agora, o cidadão vai ter um papel fundamental para avaliar, inclusive, um governo de orientação progressista que volta ao poder pela terceira vez, governa o país, mas do outro lado a gente observa muitas correntes do que se chama da direita brasileira ou do movimento liberal conservador, e aí a gente precisa trazer a reflexão, né? Direita pulverizada ou unida para 26? Não tem mais direita, Canhata. Agora você tem que se atualizar, Canhata. É sempre extrema direita. Se não for esquerda, se não for progressista, é extrema direita, porque é assim que se fala hoje em dia. Pois é, o que vai acontecer com essa direita brasileira? Eu acho que tem tudo para ela caminhar unida em 2026. Acredito que há uma percepção muito clara de que no caminho que estamos hoje, o Brasil não pode continuar, porque a gente vê uma falta de projeto concreto para o país, a gente vê falta de crescimento econômico, a gente vê uma lida bastante temerária em relação à estrutura pública e o gasto público para manter essa estrutura, uma ineficiência que não está sendo resolvida em relação ao serviço a ser prestado para o cidadão, e isso tudo vai cobrando seu preço, não é? Eu vou usar um exemplo aqui da Rodoanel de São Paulo, Canhato. O Rodoanel de São Paulo é uma obra que está em curso há 2 décadas, certo? Agora, o governador Tarcísio de Freitas finalmente tomou as medidas necessárias para concluir o Rodoanel. Agora, o Rodoanel, não estando pronto, ele afetou a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas, de paulistanos e pessoas que transitam por São Paulo, roubando-lhes aquilo que elas têm de mais precioso, que é o tempo. Pelo fato de uma obra pública não estar concluída e deveria estar há 20 anos, as pessoas simplesmente passaram talvez dias a mais das suas vidas no trânsito. Só que a vida passa, né? Você, quando começou, você estava com 40 anos de idade, hoje você já está com 60. Você já está indo se aposentar muitas vezes, você já não tem mais a mesma rotina de trabalho e você simplesmente viu a sua vida passar parado no trânsito de São Paulo. Esse é o ponto em que o poder público rouba o cidadão aquilo que ele tem mais de precioso, que é seu tempo, o tempo que ele poderia estar estudando, poderia estar com a família, produzindo, refletindo, descansando, fazendo o que ele bem entendesse do seu tempo, mas em razão da incompetência pública, ele fica preso no trânsito. Isso é um pequeno exemplo de que as pessoas têm que refletir sobre esse impacto direto nas suas vidas. E é por isso que eu acredito que a direita terá uma chance de ouro em 2026 para não só caminhar unida, mas vencer as eleições com um projeto muito sólido de futuro para o Brasil, que é isso que a gente precisa e muita coisa tem que ser feita, Canhato. Um mandato só não vai dar conta, não. Pois é, vou retomar com o Roberto Mota, que tem um outro ponto nessa reflexão, depois dessa declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mota, os pontos que sempre ditaram e nortearam o debate para as eleições municipais eram aquelas questões que impactavam o dia a dia do munícipe, né? Aquelas questões que fazem parte do cotidiano do cidadão. É a rua esburacada, a questão que envolve iluminação pública, os postos de saúde, a creche para aquelas mães que precisam sair trabalhar, enfim. Agora, quando você tenta nacionalizar o debate de uma eleição municipal, essas questões sensíveis do dia a dia acabam sendo deixadas de lado, né? Isso também não pode ser um problema? Não, Canhato, porque eu acho que nós chegamos a um ponto no Brasil em que todos os brasileiros, lá do extremo sul ao extremo norte, estão unidos pela mesma percepção
de que nós vivemos num estado de insegurança insuportável. Esse é o problema número 1 de todos os brasileiros, exceto, claro, aqueles que vivem na sua bolha de segurança, com carro blindado, seguranças armados 24 horas. Tirando esse pequeno número de brasileiros, os outros brasileiros estão todos unidos por esse mesmo sentimento de que nós podemos ser vítimas de um crime violento a qualquer momento. E durante muito tempo, o debate sobre combate ao crime no Brasil foi dominado por pessoas com uma agenda muito clara. A gente alertava sobre isso há muito tempo, muita gente não acreditava no que a gente dizia. Hoje está ficando absolutamente claro. No momento em que uma nação como o Brasil, que vive praticamente em guerra civil, decide descriminalizar o porte de drogas até um certo peso totalmente arbitrário e anuncia um mutirão para retirar criminosos da cadeia. Criminosos condenados por tráfico de drogas. Não são pessoas inocentes que estavam apenas expressando a sua opinião. Então, quando essas coisas acontecem, as pessoas levam um choque. Eu conheço muita gente que ainda não se recuperou do choque dessa notícia, de que você agora pode carregar com você até tantos gramas de maconha. A surpresa é tão grande, Caniato, que você encontra todo tipo de interpretação. Ninguém consegue dar uma interpretação coerente a essa decisão. Então, você escuta as mais variadas versões, interpretações. Né? Tem gente que diz que a maconha foi legalizada, que agora vai ser vendida em lojas, em farmácias. Tem gente que diz que nada mudou, que se você fumar na rua, você vai poder ser preso, o que já não acontecia. Então, o Brasil foi jogado em meio a um caos intelectual, jurídico e moral. Não há dúvida nenhuma de que isso vai se refletir nas eleições. Não existe dúvida nenhuma sobre isso. Até porque o brasileiro já acordou para uma outra questão importante. Durante muito tempo, disseram ao eleitor brasileiro: segurança pública é assunto do Estado, é assunto do governo federal, prefeitura não tem nada a ver com segurança pública. E agora o eleitor se pergunta: por quê? Por que isso? Como assim? Se a maioria das cidades tem uma guarda municipal, como é que pode a guarda municipal da minha cidade ser usada para perseguir um camelô que está vendendo sem uma licença da prefeitura, enquanto tem um sujeito vendendo drogas aqui e eles não fazem nada? Então, essas questões não eram questões relativas à eleição municipal, passaram a ser. Felizes os prefeitos que perceberam isso. Também com a gente, Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, ótimo retorno também. O Dávila passou alguns dias afastado, estava descansando de férias. Dávila, muitos assuntos para a gente tratar no programa de hoje. O que achou das declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, a análise dele sobre a consolidação do movimento conservador liberal? Segundo ele, para você chegar em um ambiente mais consolidado e com possibilidade de derrotar a esquerda em 26, isso terá de passar necessariamente pelas eleições de 2024. Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Um prazer estar de volta aqui depois das férias no Pingo nos Is. Eu gostei muito da declaração do presidente Bolsonaro, porque, na verdade, é uma enorme oportunidade que a direita tem para mostrar que na direita pode haver, sim, diversidade, pluralidade, e mesmo com essa diversidade e pluralidade, se unir em torno de uma candidatura presidencial. E o presidente Bolsonaro está corretíssimo, isso passa pelo resultado das eleições deste ano. Por que passa? Porque se a vitória da direita for uma vitória estrondosa, como eu espero que será, isso vai ajudar a começar a consolidar a direita liberal e conservadora para trabalhar na união de uma candidatura. O que a direita tem que mostrar é justamente isso, que ela tem sim diversidade de opinião, tem pluralidade de ideias, mas ela tem um objetivo comum,
que é vencer as eleições de 2026 e tirar a esquerda do poder, essa esquerda que vem destruindo o Brasil, destruindo as cidades, destruindo os estados brasileiros. Então, ao meu ver, isto vai mostrar maturidade, e o que o presidente Bolsonaro está dizendo é correto. Vamos primeiro focar nas eleições municipais, para depois começar a trabalhar nesta união da direita em 2026.